Essa é a ironia geopolítica do ano. Imagine a cena. O Donald Trump, ele que é o presidente que passou anos e anos chamando o socialismo de mal absoluto, colocou Cuba de volta na lista de patrocinadores do terror, apertou mais ainda o embargo, acaba de autorizar que o petróleo venezuelano seja enviado para a ilha de Cuba. A gente não sabe se é piada de mau gosto, geopolítica em estado puro, ou por que o governo americano está chamando isso de razões humanitárias. Mas será que é só isso mesmo? Hoje, no dia 25 de fevereiro de 2026, vai ser o mais próximo que você pode observar daqueles episódios de série que definem eras, né? A gente vai ver como a crise energética em Cuba pode redefinir o equilíbrio de poder no Caribe e também expor algumas entranhas no jogo do petróleo mundial. Para poder entender essa bomba relógio, vamos lembrar do que aconteceu algumas semanas no início de janeiro. A gente teve um sequestro, né, de um presidente, a gente teve a captura de um presidente, com os Estados Unidos realizando uma operação militar e capturando Nicolás Maduro, que governava a Venezuela por décadas. Então a gente vê que Maduro fora do poder, Washington começou a assumir o controle de exportações de petróleo venezuelano e a partir daí começou vários efeitos dominó. O que acontece é que por mais de 25 anos era a Venezuela que fornecia petróleo para Cuba. E o que acontece é que essa era de pacto bilateral, aliança política, ideológica e cerca de 26 mil barris de petróleo que cruzavam o Caribe para manter as luzes em Havana acesas, foi quebrado, foi cortado por conta dessa invasão dos Estados Unidos lá na Venezuela. Quando os Estados Unidos cortaram esse fluxo, Cuba tentou um plano B, que seria, no caso, comprar petróleo lá do México. Mas o governo mexicano, também sob pressão de Trump, ele começou também a suspender esses embarques de petróleo saindo do México para Cuba. E o resultado é que a ilha de Cuba perdeu metade da capacidade de gerar energia, deixando vários cubanos aí no escuro. O que veio a seguir, então, foi um colapso anunciado, né? Vários apagões de 12 horas por dia, comida estragando, nos freezers desligados, o transporte público parou e Havana começou a ficar com lixo também acumulado, porque esses caminhões da coleta ficaram, né, sem combustível e aí Cuba começou a colapsar novamente. E foi a partir disso que Marco Rubio, secretário americano, ele desembarcou no Caribe e o que acontece é que o Marco, ele é filho de cubanos, né? Rubio passou a vida dele e a vida política dele pedindo a queda do regime de Havana, mas o que ele encontrou lá foi não uma recepção calorosa para os planos de Washington, né? Mas os líderes caribenhos, eles na verdade estavam muito apavorados com tudo o que estava acontecendo. Então, era nítido que uma crise mais prolongada estava se aproximando cada vez mais de Cuba. E já estava meio que pré-definido ali uma migração em massa, desestabilização regional. O próprio Terence Drew, que ele é primeiro-ministro, ele estudou medicina em Cuba e foi ainda mais direto com tudo o que estava acontecendo, né? Ele falou que alguns amigos dele retrataram para ele que havia muito lixo nas ruas de Cuba e que estava faltando comida. E o próprio Canadá, que é aliado, né, dos Estados Unidos, a partir de alianças comerciais com o próprio bloco NAFTA também, e o Canadá anunciou uma ajuda de 8 milhões de dólares para Cuba. Já no dia 25 de fevereiro, o Departamento do Tesouro soltou uma nota, né, que passou meio que despercebida por muitos, mas que na realidade ela é muito histórica, porque começa a meio que dar a entender que está flexibilizando ali um pouco da ajuda para Cuba, porque eles vão autorizar que empresas privadas solicitem licenças para revender petróleo venezuelano para Cuba e continuar esse fornecimento, mas tem uma restrição. É uma ajuda mais humanitária, né, segundo Trump, e é uma ajuda que vai favorecer a questões humanitárias e a questões de empresas, de comércio e tudo mais. Então existe esse porém. Dentro das entrelinhas, a gente consegue perceber que esse petróleo, ele não vai poder ir para o governo cubano e nem para os militares. É um petróleo que vai ter que ir para o setor privado e também para uso humanitário. E é aqui que a história vai ficando mais interessante, né? Porque a gente começa a pensar quem é que está por trás disso, porque grandes corporações como a Vitol, a Trafigura, essas empresas, elas
hoje controla uma grande parte da produção, né, do petróleo e das exportações do petróleo venezuelano. E a gente sabe que é um petróleo bem mais grosso, bem mais denso, parece mais uma lama, em contraste com o petróleo dos Estados Unidos, né. O petróleo dos Estados Unidos vai ser aquele mais fino, que necessita dessa mistura com esse petróleo mais grosso da Venezuela. E a gente imagina que geopoliticamente esse também tenha sido um dos interesses maiores pelo Trump ter ido lá e capturado Maduro e tudo mais. Esse petróleo da Venezuela é importantíssimo para as refinarias dos Estados Unidos, né, que são refinarias criadas justamente para poder processar esse petróleo mais grosso, que é mais lamacento, né, da Venezuela. Milhões de barris saem da Venezuela para os Estados Unidos, para a Europa, para a Índia. Milhões de barris, eles ficam armazenados em terminais no Caribe, esperando para ser revendidos. Ou seja, os Estados Unidos, eles não estão exatamente dando petróleo para Cuba. Não é simplesmente pegar o petróleo e, ó, você está precisando, toma, é teu. Não. Eles, na verdade, estão permitindo que o mercado faça o trabalho de mercado, né? Porque a condição para poder Cuba pegar esse petróleo, ela é uma condição brutal. Donald Trump, ele foi claro, né? Os aliados da Venezuela que recebiam petróleo como pagamento de dívidas, acordos políticos, agora vão ter que pagar pelo barril, pelo preço de mercado. E isso vai incluir tanto Cuba quanto China. Então, a pergunta que não quer calar é: será mesmo que Cuba tem dinheiro para pagar? E essa é uma grande ironia trágica, né? Porque os Estados Unidos liberam petróleo, mas exige também um pagamento à vista e com garantias bancárias, dinheiro vivo. Cuba já vive uma crise econômica profunda há muitos anos e vai precisar agora desembolsar bilhões de dólares que talvez Cuba nem tenha, né? Talvez ele nem tenha. Então, nos últimos anos, a ilha mal conseguia pagar importações de combustível no mercado spot, né? Agora teria que competir também de igual para igual com compradores internacionais. Então, antes, Cuba recebia petróleo venezuelano, em parte de acordos políticos, era um preço mais amigo, né? Era um preço que considerava toda a crise humanitária que estava acontecendo ali naquele momento e tudo mais. Quando não era simplesmente trocado por favores, por serviços médicos, por cooperação. E agora o petróleo virou um commodity. Commodity se paga em dólar, né? Se paga com juros, se paga com frete. É como se os Estados Unidos tivessem aberto a porta da despensa, tivesse aberto uma janela que tem uma casca assim de vidro e Cuba ainda precisa quebrar. Então é assim, quem conseguir pagar, tudo bem. Quem não conseguir, é isso. Então por trás de toda essa jogada humanitária, né, se é que a gente pode chamar assim, existe toda uma reconfiguração geopolítica bem violenta. Desde dezembro, os Estados Unidos eles intensificaram o bloqueio naval contra petroleiros que transportavam petróleo venezuelano para a China. Muitos navios conhecidos como Frota Sombra tiveram que fugir ou tiveram que parar simplesmente. E mais ainda, nessa semana, Washington anunciou uma apreensão de 2 petroleiros com bandeira venezuelana, um no Atlântico Norte e o outro no Caribe. E a China, que estava recebendo mais de 2/3 do petróleo venezuelano, está sendo simplesmente excluída do jogo. Sai daqui. Pequim chamou a ação americana de ato típico de intimidação e acusou, né, os Estados Unidos de violarem o direito internacional. Enquanto isso, a gente se pergunta: e a Rússia e o Irã perderam um aliado estratégico na América Latina, né? Porque Cuba era a ponta de lança da influência russa e chinesa na região. E agora ela está sendo convidada a comprar petróleo dos americanos. Mesmo que esse petróleo esteja em território venezuelano, nesse momento é um petróleo que ele é americano. E ainda mais, né, Trump ele faz todo um movimento para tentar se aproximar mais ainda de países latinos. Inclusive, ele solicitou uma reunião com o Lula antes dele viajar, né, que pode estar acontecendo aí nas próximas semanas. Então, afinal, será mesmo que o Trump ele virou humanitário ou isso é simplesmente outra face, né, mais cruel da geopolítica? O que a gente está vendo nesse momento é simplesmente um movimento de xadrez em 3 níveis. Primeiro, humanitário,
econômico e também geopolítico. Humanitário porque realmente Cuba está enfrentando um colapso há muito tempo, uma desestabilização há muito tempo que assusta. Econômico porque empresas americanas, europeias já vendem petróleo e já controlam, na verdade. E geopolítico também porque os Estados Unidos eles estão cada vez mais querendo tomar o controle de todos os espaços da América, né, todos os territórios, países latino-americanos. E para os Estados Unidos é muito importante garantir que o quintal, né, dos Estados Unidos ele esteja ali muito de acordo com os ideais estadunidenses. Então é aquela coisa, Cuba pode até receber petróleo, mas ele perdeu um aliado e garantia o combustível praticamente de graça ou em troca de favores, que era a Venezuela. E também o México, né? Porque agora a gente não vai saber como é que vai ficar o povo cubano, se continua refém desse jogo, ou se eles vão conseguir outro aliado. E é isso, o petróleo em Cuba talvez esteja chegando, mas a independência ainda está muito longe de vir.